Olá, amigos e amigas. Mais um dia em honra a São José. Já te peço desculpa por ontem não consegui fazer o vídeo da quarta-feira porque estava em viagem, mas fazemos hoje sem demora. Hoje eu quero falar de uma pergunta de Jesus aqui no final do Evangelho. Como crereis em minhas palavras? Vamos lá, vamos entrar em oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou lá em João no capítulo 5, não vou ler o evangelho inteiro, vou ler aqui do versículo 36 ao 38. Eu, porém, tenho testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me encarregou de consumar. Tais obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. E sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Olha que forte isso, né? Jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face, e sua palavra não permanece em vós. Por quê? Porque não crê em Jesus. Não reconhece as obras de Jesus. Como isso é tão real hoje, pessoal. Pessoas, milhares, milhões de pessoas não reconhecem Jesus Cristo, as suas obras. Então eu quero explorar um pouquinho disso e por que isso acontece também, né? Vamos pegar vários exemplos de conversão nos evangelhos. Tem muitos, tá? Vou pegar só alguns. São Pedro, né? Apóstolo, primeiro papa da igreja. Quando acontece a conversão de Pedro, Jesus sobe na barca de Pedro. Ou seja, está ali no trabalho de Pedro, né? E Pedro vê uma grande obra, vê os peixes, né, abundantemente. E Pedro se ajoelha, né, se sente indigno, pede para até Jesus se afastar dele. Mas Jesus diz, né, você vai ser pescador de homens. E na sequência do evangelho, a gente vê que Jesus está onde? Na casa de Pedro, curando a sogra. Pessoal, aqui já entra o primeiro ponto que eu quero trazer. Intimidade com Jesus. Porque só ver e ouvir, muitas vezes, passa, não gera conversão. O que gera conversão é intimidade. Outro exemplo, Natanael. Quando Natanael encontra Jesus, Jesus diz para ele, eu te vi debaixo da figueira. Isso foi suficiente, pessoal, para Natanael se converter. Por quê? Porque Natanael tinha intimidade com Deus. E Jesus falou uma coisa que só ele sabia. Então Jesus ouviu na sua intimidade. Então quando Jesus falou, Natanael reconheceu na hora, porque só Jesus, só Deus poderia saber exatamente, né, o que havia acontecido ali debaixo da figueira. Intimidade. Outro exemplo, Levi, cobrador de impostos, Mateus, né? Jesus passa e diz, segue-me. E aí a gente vê lá no evangelho na sequência, que Levi fez um banquete. Jesus está na casa de Mateus. Ou seja, pessoal, intimidade. Intimidade. Outro exemplo, Zaqueu. Zaqueu está distante, né? Vendo Jesus passar em cima da árvore. Jesus para, olha para ele e diz, Zaqueu, hoje vou ficar na sua casa. E aí o evangelho continua. Zaqueu depois, né? Decide restaurar as injustiças que ele fez, enfim, devolvendo valores ali às pessoas. E Jesus diz, hoje a salvação entrou nesta casa. Intimidade. Outro exemplo, Marta, Maria e Lázaro. Pessoal, Jesus tinha eles como amigos íntimos. Jesus dormia na casa deles, passava dia, almoçava. A gente vê lá no Evangelho, no capítulo 11 de João, que Jesus chora na morte de Lázaro. A palavra, o verbo que é usado lá é verter lágrimas. Esse verbo é a única vez que é usado em todos os evangelhos. Ou seja, Jesus chorou de verdade na morte de Lázaro. Intimidade, pessoal. Intimidade. E aí, a gente pode dizer, por exemplo, São Paulo. Né? São Paulo foi um apóstolo posterior. Né? Ele não foi aquele apóstolo que viveu
diretamente com Cristo, mas ele teve um encontro pessoal com Cristo. E a gente pode usar São Paulo porque é um exemplo mais comum que nós, né? Nossa realidade, nós não vimos Jesus com os nossos olhos, mas as testemunhas oculares de Jesus testemunharam para nós e nós cremos em Jesus. E São Paulo é tão íntimo de Jesus, depois, né, quando acontece a conversão, que ele diz: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Parece uma ousadia muito grande dizer isso, né? Mas não é, porque é uma confiança plena e por isso só é possível com intimidade com Jesus. Então, pessoal, então é isso que acontece muitas vezes hoje. As pessoas não creem nas palavras de Jesus porque não reconhecem as obras de Cristo, não conseguem enxergar muitas vezes o essencial porque não tem intimidade com Jesus. Bom, e para ter essa intimidade com Jesus, a gente precisa investir tempo, investir a nossa vida, ouvir, né, entender a palavra, trazer o Espírito Santo para a nossa vida, ou seja, vivermos em comunhão com Cristo. E tem muitas coisas que nos impedem de fato ter essa intimidade com Jesus. E a primeira coisa, e a mais desafiadora, somos nós mesmos. A gente fala mal dos outros, a gente fica caluniando, falando, reclamando da vida, a gente fica, enfim, falando tantas coisas dos outros, fofocando. A gente fala de nós mesmos, às vezes nos exaltando, falando bem, como eu consegui isso e aquilo, se vangloriando, às vezes falando mal de nós mesmos, se vitimando, falando, eu sou assim porque na minha vida eu não fui amado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Enfim, não importa. Tudo isso são desculpas ou barreiras que nós mesmos colocamos para não mudarmos, para não darmos o passo humildemente de crescer nas virtudes e imitar Jesus Cristo. Ponto. O nosso crescimento, a nossa santificação passa por imitar Jesus Cristo. Crescer nas virtudes, ou seja, ter uma vida virtuosa, santa. E temos que parar ou de olhar para a vida dos outros, ou de ficar ali se vangloriando ou se vitimizando. É simplesmente falar menos, olhar para Cristo e mudar a vida. Então, pessoal, tem muitas pessoas que não se convertem porque não reconhecem as palavras de Cristo. E não reconhecem por quê? Porque não reconhecem as obras, por não ter intimidade. A gente fica querendo muitas vezes coisas miraculosas, né? Coisas extraordinárias para se converter, mas não conseguimos nem enxergar o que é essencial, porque falta o quê? Intimidade com Jesus. Não tem abertura, tem as pessoas corações duros, né? E querem assim, do jeito dela que as coisas aconteçam. Não é assim que funciona. Crie intimidade com Jesus e você verá a graça acontecendo na sua vida, abundantemente. E é por isso que eu falei da Sagrada Família, que a gente precisa olhar, pessoal, José e Maria. Tem santos maiores do que eles? Almas mais puras do que essas? Não tem. E quando a gente olha para José e Maria, foi uma vida humilde, simples. Esse é o caminho. E não há maior intimidade que eles com Jesus. Quem viveu 30 anos na mesma casa, né, desde neném, no ventre de Maria, até a fase adulta, são um só coração. O coração de Jesus, o coração de Maria, o coração de São José são inseparáveis, porque existe uma intimidade de alma. E assim deve ser a nossa vida com Jesus. A gente deve ser íntimo de Jesus no trabalho, na nossa casa, na nossa refeição, onde a gente estiver. E às vezes a gente fica tão distante, vai às vezes só na missa, de vez em quando, no domingo, né? É familiar, sim, mas não tem intimidade. Esse é o grande passo, pessoal. E Santa Teresinha diz que nós podemos pegar São José como mestre dessa vida interior, porque ninguém que ela viu
que se entregou a São José não teve nenhuma progressão. Pelo contrário, quem se entregou a São José teve enormes avanços na vida espiritual, na santificação, um grande crescimento, né, da alma e da intimidade com Jesus. Então vamos fazer a nossa oração hoje a São José. Memorária São José. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Ato diário de consagração a São José. Ó meu Pai e meu guardião, eu me ofereço todo a vós e, em prova da minha devoção, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser, sem reservas. E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Vamos fazer a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrão dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignaste a escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que São José nos ajude nesse caminho de conversão, intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo e amor. Um grande amor em nosso coração por Jesus, Maria e José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.